Você conhece a sua personalidade? Em vídeos anteriores, eu já falei do teste MTBA. Hoje eu vou mostrar o passo a passo de como fazê-lo de forma gratuita. Vamos nessa? Então vocês vão entrar aqui no teste de personalidade gratuita. Ele tem aqui embaixo já o passo a passo de como fazer o teste, ver resultados detalhados e expor seu potencial. Então, ele é um tipo de teste onde você vai responder, são mais ou menos 35 perguntas no total, e vocês vão responder de acordo com se você concorda totalmente, é a primeira opção, concorda parcialmente, concorda, neutro, discorda parcialmente ou discorda totalmente. Então, esse aqui é um exemplo meu. Você faz novos amigos com frequência? Eu discordo parcialmente, porque eu sou uma pessoa de personalidade um pouquinho difícil e eu tenho poucos amigos, né? Você se empolga mais com ideias complexas e inovadoras do que com as simples e diretas? Eu concordo totalmente, eu adoro ideias complexas. Você costuma ser mais influenciado por aquilo que toca suas emoções do que por argumentos baseados em fatos? Aqui eu vou ser neutra, porque em ambos os casos eu consigo me adaptar. Seus ambientes, tanto pessoais quanto profissionais, são limpos e organizados? Concordo totalmente. Você normalmente mantém a calma mesmo sob muita pressão? Concordo parcialmente. Para você, a ideia de fazer network ou de se promover para estranhos é muito intimidante? Não é intimidante, mas eu não gosto. Então eu vou colocar que eu concordo. Ou neutro, né? Que é melhor. Próximo. Você prioriza e planeja tarefas de forma eficaz, muitas vezes concluindo tudo bem antes do prazo? Concordo parcialmente. As histórias e emoções das pessoas são mais importantes para você do que números e dados? Discordo, porque eu sou uma pessoa voltada para a lógica. Você gosta de usar ferramentas de organização, como agendas e listas? Concordo totalmente. Quem me conhece sabe que, inclusive, eu tenho uma agenda. Mesmo um erro pequeno pode fazer com que você duvide das suas habilidades e do seu conhecimento? Concordo. Você se sente à vontade para se aproximar de alguém que considera interessante puxar conversa? Concordo. Você não está muito interessado em conversa sobre diversas interpretações de trabalhos criativos. Eu discordo parcialmente. Na hora de decidir, você dá mais importância a fatos do que aos sentimentos das pessoas. Concordo. A gente sempre tem que saber separar, né, o racional do emocional. Você costuma deixar o dia fluir sem seguir uma agenda. Discordo parcialmente. Você quase nunca se preocupa em causar uma boa impressão quando conhece alguém. Concordo parcialmente. Você gosta de participar de atividades em equipe? Vou deixar neutro, porque tem algumas atividades que eu prefiro fazer sozinha, outras que são necessárias a gente fazer em equipe. Você gosta de explorar abordagens novas e ainda não testadas? Concordo totalmente, eu sou totalmente curiosa. Você prioriza a sensibilidade em vez da franqueza pura? Então, eu priorizo a franqueza pura, então eu discordo parcialmente. Próximo. Você está sempre em busca de novas experiências e áreas de conhecimento para explorar? Concordo totalmente. Você tende a se preocupar com a ideia de que as coisas podem piorar? Concordo. Você gosta mais de hobbies ou atividades individuais do que em grupo? Concordo parcialmente. Você não consegue se imaginar escrevendo história de ficção como profissão? Vou deixar como neutro, porque eu já fiz isso algumas vezes, apesar de não dar seguimento. É mais como um hobby, né? Você prioriza a eficiência das decisões, mesmo que isso signifique desconsiderar alguns aspectos emocionais? Concordo, porque, como eu já disse, eu sou totalmente voltado para a lógica e, apesar de ser um pouco emotiva, ainda priorizo a questão da eficiência nas decisões. Você prefere fazer suas tarefas e só depois relaxar? Concordo totalmente. Em um desentendimento, defender seu ponto de vista é mais importante para você do que preservar seus sentimentos dos outros? Aqui eu falo que a gente vai fazer uma evolução, né? Inicialmente eu sempre ia defender meu ponto de vista, mas hoje eu prefiro preservar a boa vizinhança, digamos assim. Então eu vou colocar como neutro. Você geralmente espera que os outros se apresentem primeiro em eventos sociais? Neutro também, porque vai depender da situação. Seu humor pode oscilar muito rápido? Concordo parcialmente. Você não se deixa influenciar facilmente por argumentos emocionais? As pessoas podem até tentar e achar que me enganam, mas não enganam. Então, eu concordo, você não deixa, concordo parcialmente. Você, normalmente, acaba deixando as coisas para resolver na última hora? Discordo. Você gosta de debater dilemas éticos? Concordo. Você normalmente prefere estar na companhia de pessoas a ficar sozinho? Eu discordo, prefiro ficar mais sozinho do que na companhia de pessoas. Você fica entediado ou desinteressado quando uma conversa se torna muito teórica? Discordo totalmente.
Eu normalmente fico entediada quando as pessoas começam a falar de pessoas ou de fofocas. Apesar de todo mundo gostar um pouquinho de fofoca, né? Quando fatos e sentimentos entram em conflito, você geralmente segue seu coração. Discordo. Você tem dificuldade para manter um cronograma consistente de trabalho ou estudo? Discordo. Como eu disse, sou uma pessoa muito regrada e controladora. Você quase nunca tem dúvida das escolhas que faz. Vou deixar como neutro, porque a gente sempre está em constante mudanças. Na opinião dos seus amigos, você é uma pessoa animada e extrovertida. Concordo. Apesar de ser introvertida, mas com os amigos a gente é diferente. Você se sente atraído por várias formas de expressão criativa, como a escrita? Concordo. Você geralmente baseia suas escolhas em fatos objetivos ao invés de impressões emocionais? Concordo. Você gosta de ter uma lista de tarefas para cada dia? Concordo. Você quase nunca se sente inseguro? Concordo. Você evita fazer chamadas telefônicas? Concordo totalmente. Você gosta de explorar ideias e pontos de vista desconhecidos? Concordo totalmente. Próximo. Você consegue se conectar facilmente com pessoas que acabou de conhecer? Concordo, mas eu preciso achar a pessoa interessante. Se seus planos são interrompidos, sua prioridade é retomá-los o mais rápido possível, eu vou colocar como neutro, porque às vezes os planos eles mudam, por mais que às vezes a gente tenha uma ideia. Você ainda se incomoda com erros que cometeu no passado? Concordo. Você não tem muito interesse em conversar sobre como o mundo poderia ser daqui a alguns anos? Eu vou colocar como neutro também, que acho que há momentos para isso. Suas emoções têm mais controle sobre você do que você sobre elas? Discordo parcialmente. Ao tomar decisões, você se concentra mais em como as pessoas afetadas podem se sentir do que não é mais lógico ou eficiente? Discordo parcialmente. Próximo. Seu estilo de trabalho é mais marcado por picos espontâneos de energia do que esforços organizados e consistentes. Discordo. Eu tenho uma consistência aí no meu trabalho. Você adoraria ter um emprego no qual tivesse que trabalhar sozinho a maior parte do tempo? Concordo parcialmente. Você considera que refletir sobre questões filosóficas abstratas é um desperdício de tempo? Discordo. Você prefere ambientes movimentados e agitados a lugares tranquilos e íntimos? Não, eu prefiro lugares tranquilos e íntimos, então discordo totalmente. Se uma decisão parece certa, você que costuma segui-la sem precisar de mais evidências? Discordo parcialmente, porque a gente sempre precisa de ter evidências, como eu disse, sou muito lógica, pra gente tomar cuidado e não tomar decisões pela emoção. E claro, esse é meu perfil, tá? Você costuma se sentir sobrecarregado? Concordo. Você conclui tarefas de maneira metódica, sem pular nenhuma etapa? Às vezes a gente faz uma adaptação, mas eu concordo parcialmente. Você prefere tarefas que exigem soluções criativas a seguir etapas concretas? Concordo. Na hora de decidir, você costuma confiar mais na intuição emocional do que no raciocínio lógico? Discordo totalmente. Você tem dificuldade com prazos? Discordo. Você acredita que tudo vai dar certo a seu favor? Aqui eu vou colocar como neutro, né? Porque a gente é em constante mudanças. Aí aqui no final ele pede para você colocar o seu e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail pessoal e o seu gênero. Não precisa preencher, mas aí ele já vai dar o resultado final aqui para você. Ó. Eu já fiz esse teste pelo menos 5 vezes. A primeira vez que eu fiz ele, eu estava na faculdade. E é muito difícil dar um perfil diferente. Então, o meu perfil é da personalidade arquiteto, que é um perfil introvertido, intuitivo, de pensamento julgador, tá? E no final, tem alguns gráficos que inclusive mostra. Esse é um tipo de perfil de 2% da população mundial. E ele vai dar um resumo aqui para você desse perfil. Então ele fala tanto seus traços de personalidade, sua carreira, crescimento pessoal e o relacionamento. E aí para você desbloquear, ter um relatório completo, aí sim você precisa pagar uma taxa. Mas somente com o que eles entregam gratuitamente aqui para vocês, eu acho que é suficiente para vocês terem uma ideia dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, aquilo que dá um direcionamento, principalmente quando a gente está em dúvida para fazer alguma coisa. Então, eu vou dar um exemplo de um funcionário meu que estava em dúvida. Ele veio me perguntar, Carla, eu tô com dúvida se eu faço engenharia ou se eu faço administração. Aí eu pedi para ele fazer o teste de personalidade. Eu já dava algumas ideias para ele de como era a personalidade dele e depois dele fazer esse teste, ele decidiu por seguir engenharia, porque fazia mais sentido visando aí a personalidade. Mas não quer dizer que as personalidades, elas não podem ser melhoradas. Então, por exemplo, eu sou o perfil INTJ, mas em certos momentos eu sou extrovertida. Eu não sou somente introvertida. Em determinados momentos, eu não sou só julgadora, mas eu também sou o T do pensamento, né? Então, a gente pode
flutuar aí entre os perfis, focando nos pontos fracos, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do perfil arquiteto, né? Que é um dos 16 tipos de personalidade. Então, por exemplo, aqui, ó, traços de personalidade. Eu sou 64% introvertida, mas não quer dizer que eu deixo de ser extrovertida em determinados momentos. Eu sou muito intuitiva, ó. Então, 79%. Sou mais intuitiva do que realista, mesmo sendo uma pessoa lógica. 78% analítico. Então, entra na questão da lógica. 85% planejadora. E 51% ali no meio, né? Entre o turbulento e o assertivo. Então, significa que em determinados momentos da minha vida aí, eu posso ter uma pressãozinha, digamos assim. Então, carreira. Aqui, ó, algumas partes ficam bloqueadas, tá vendo? Mas só de você ler aqui, você consegue se direcionar. Então, o perfil arquiteto. Na vida profissional, você é bom nos desafios intelectuais e implementar ideias inovadoras. Tanto que quem aparece aqui, ó, é o Albert Einstein, tá? É o desenho dele. Então, pessoas com perfil NTJ são pessoas voltadas para engenharia mesmo, para descobrimento, para curiosidades, para fazer coisas que nos desafiam, de maneira geral. No entanto, sua preferência por trabalhar independente e sua aversão à política de escritório podem, às vezes, dificultar seu avanço profissional. E isso é uma coisa que inclusive, eu ando sofrendo aí um pouquinho, né? Falando um pouquinho sobre a minha vida profissional, a relação com os meus pares. Então, eu prefiro trabalhar sozinho, mas em determinados momentos, principalmente em projetos, a gente precisa saber equilibrar, né? Então, ele deixa muito claro aqui quais são os seus pontos fracos e fica subentendido aquilo que você precisa melhorar. Então, uma coisa minha, eu gosto de trabalhar sozinho, mas eu preciso melhorar e eu trabalho em equipe também. Aí, ó, seus pontos fortes. Então, mentalidade inovadora, pensamento conceitual, avaliação objetiva, trabalhar de forma independente, aprimoramento contínuo, desempenho confiável. Seus pontos fracos. Dificuldade com network, ignorar a dinâmica social, feedback excessivamente direto. Então, eu realmente sou uma pessoa que, seja para dar feedback ou seja para receber feedback, eu preciso que você diga lá o A mais B. Então, aconteceu isso, seu feedback é esse por causa disso. Então, tem que ser claro e objetivo comigo. Frustrações com restrições, então eu sou uma pessoa muito autônoma. Quando as pessoas me restringem, por exemplo, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente pessoal, eu acabo sempre ficando frustrada. Relutância em delegar tarefa, porque não é que a gente se sente melhor, porque a gente precisa ter esse perfil precisa ter uma certa confiança no outro para poder delegar tarefas para eles. Impaciência com rotina. Então, apesar de eu ter um cronograma ali do meu dia a dia, eu não gosto das coisas rotineiras. Então, eu gosto de mudanças, gosto de avançar aí no dia a dia. Aí, como vocês podem ver, tá vendo? Ó, algumas coisas ficam abertas e outras ficam fechadas. Que para você desbloquear, você precisaria pagar. Mas não precisa pagar. O que eles oferecem aqui, eu acredito ser suficiente para direcionar vocês. Então, continuando aqui, ó, crescimento pessoal. Então, seu processo de crescimento pessoal é através de buscas intelectuais e autorreflexões. Então, eu sou uma pessoa que preciso, como eu já comentei anteriormente, de desafios, projetos desafiadores, para que eu evolua. É uma constante aprendizagem. Fazer aquilo que eu já sei me frustra muito. Então, isso está relacionado ao perfil arquiteto. No entanto, o verdadeiro crescimento pessoal também envolve desenvolver sua inteligência emocional e habilidades interpessoais. Então, é o que fica subentendido, que é o relacionamento aí com os pares, com as outras pessoas, e também o desenvolvimento emocional, para que eu não fique frustrada por não conseguir algum objetivo direto. E aí, quando fala dos traços influentes, né? Seus pontos fortes, aprendizado autônomo, abertura a ideias desafiadoras, clareza de propósito, compreensão reflexiva, autodisciplina, determinação resiliente. E os pontos fracos? Evitar entender melhor as emoções. Então, preciso ser um pouco mais empática com os outros, principalmente com os meus funcionários. Mas isso não é algo que eu já não venha desenvolvendo, tá? Porque, como eu disse para vocês, eu fiz esse teste em 2019. Então, já com base nisso, eu vim me desenvolvendo. Tanto que na última empresa onde eu passei, eu recebi muitos elogios não, eu recebi alguns feedbacks dos meus funcionários falando que eu era muito compreensiva e entendia o lado deles. Então, ou seja, eu vim trabalhando já nos pontos fracos desde 2016. Desconforto com a falta de clareza. Então, realmente,
seja claro. Comigo você precisa ser claro, não enrole. Esse perfil você precisa ser direto. Resistência a pedir ajuda, então eu realmente tenho dificuldade em pedir ajuda e só vou pedir mesmo em último caso, e também estou aprendendo isso não com mais facilidade. Depois que a gente passa por uma dificuldade grande aí no meio do caminho, a gente começa a pedir mais ajuda. Dificuldade para celebrar conquistas, então isso também é algo recorrente, tanto que passei por situações recentes agora, como casamento, viagem, e nunca tem essa satisfação. Então, esse é um problema ainda que eu preciso trabalhar melhor. E ignorar o lazer e o descanso, isso aqui é algo que eu já melhorei bastante, porque antes eu dava muito foco no trabalho, às vezes trabalhando 12, 13 horas por dia, e hoje eu preciso dos meus momentos de descanso, inclusive desligando o celular 100%. Aí, novamente, aqui as partes que ficam bloqueadas, mas não necessariamente vocês precisam pagar. Só se vocês querem ter realmente o relatório completo. Mas, como eu disse, o relatório que eles oferecem aqui já traz muita coisa para desenvolver cada um. Então, nos relacionamentos, você valoriza profundidade, autenticidade, conexão intelectual, acima de tudo. Precisa ser verdadeiro e sincero comigo, gente. Não tem essa de ficar enrolando. Gostou, não gostou de mim? Gostou. Não gostou, não gostou e tá tudo bem. Vamos trabalhar profissionalmente, porque eu acho que cada um tem a sua responsabilidade. Então, esse é o meu perfil. No entanto, sua tendência a priorizar a lógica em vez da emoção pode ser um desafio para os relacionamentos. Então, tem essa questão do outro ser sincero comigo, e como eu uso muito a lógica a meu favor, eu sou muito lógica, eu também tenho essa dificuldade, porque nem todos vão ser iguais a vocês, então cada um tem um perfil, tem pessoas que vão ser mais emocionais, e se você for muito direta com elas vão ser sentimentais. Então esse é o equilíbrio, é vocês descobrirem os seus pontos fortes, os fracos, fortalecerem os fortes e trabalharem os pontos fracos. E seus pontos fortes aqui dentro dos relacionamentos: sinceridade autêntica, cuidado discreto, respeito à autonomia, conselhos sábios, lealdade seletiva, conversas com propósito. Seus pontos fracos: pouca sensibilidade emocional, isolar-se em momentos de estresse, comunicação crítica, inclusive comigo mesmo, evitar rituais sociais, realmente não gosto de churrasco, gosto de churrasco em casa, mas dependendo da situação, no ambiente de trabalho, eu não gosto muito não. Eu vou mais por obrigação mesmo. Dificuldade para expor vulnerabilidades, e isso eu aprendi muito, inclusive no último vídeo que eu fiz falando a coragem de ser imperfeito de Brené Brown, e ela me ajudou muito nessa questão da vulnerabilidade, e isso fez uma abertura na minha personalidade muito grande. Então isso aqui também é uma coisa que eu já evolui bastante. E grandes exigências nos relacionamentos. E aí os pontos fracos até aqui embaixo? Não. Aí ele não fala mais nada, né? Cadê? Aí ele fala se você quiser pagar para desbloquear o relatório completo em até 30 dias por R$ 34,99, mas eu vou falar para vocês mais uma vez, já fiz mais de 5 testes e nunca paguei o relatório completo. E o que eu mais gosto é no final, onde ele dá exemplos de personalidades famosas que têm o mesmo perfil que vocês. Então, quem são as pessoas arquitetas famosas aí do mundo corporativo? Friedrich Nietzsche, né, que é um grande escritor, Michelle Obama, Elon Musk, Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger, Colin Powell, Samantha Power, Walter White, né, que é do Breaking Bad, Peter Baelish, de Game of Thrones, Tywin Lannister, de Game of Thrones, Yennefer of Venenberg, de The Witches, né, a série, Gandalf the Grey, de Lord of the Kings, Professor Moriarty, de Sherlock Holmes, e Katniss Everdeen, de The Hunger Games, Seven of Nine, de Star Trek, Jay Gatsby, de Great Gatsby. Então, assim, inclusive, quando eu falei da personalidade arquiteta, eu falei, se eu não me engano, do Walter White, e falei também do Elon Musk. Também falei da Michelle Obama. Eu falo que o meu perfil é muito parecido com o do Elon Musk. Qual que é a única diferença? Eu não sou autista e também não tenho dinheiro. Porque, inclusive, sou super dotada, né? Então, o meu QI é acima da média, só que, infelizmente, eu não tive um pai ou uma mãe que pudesse me influenciar no meio aeroespacial e talvez ter uma SpaceX, comprar um Twitter, né? Trabalhar com o Trump, mas a gente está fazendo de tudo aí para entrar no mercado de trabalho e ajudar vocês a se desenvolverem. Então, eu acho que é isso.
Esse foi o passo a passo de como fazer o teste MTBA de forma gratuita. Se ainda ficou alguma dúvida sobre a sua personalidade ou de como fazer o teste, comente aqui embaixo que eu estarei respondendo todos vocês. E comente também qual foi o seu perfil. Caso tenha gostado desse conteúdo, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.